Olá, seja bem-vindo a mais um Empreenda SC Cast, muito conhecimento, relacionamento e propósito aqui nessa mesa, como diz o Felipe, cara. Tô sozinho aqui, tô com saudade do Felipe. Pô, Felipe, tá viajando há quanto tempo, cara? Ah, não, brincadeiras à parte, é uma alegria estar aqui com você no empreendanews.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo e você já sabe, no nosso canal são centenas de horas de conteúdo sobre negócio e empreendedorismo, entrevistando vários empresários. E hoje eu tenho alegria, cara, é uma alegria realmente muito grande estar recebendo, uma honra aqui estar recebendo o Rafael Boscovic, ele que é um amigo, um parceiro, é um entusiasta aí da política também, advogado, é um cara que tem uma visão importante empresarial e que é escritor também, né? Eu já li, né, um dos livros dele, fui presenteado recentemente, agora mais um, e com outro livro dele tenho a alegria, cara, de poder conversar contigo. Obrigado, Rafa, por ter vindo até aí e aceitar. Rafa ou Bosco, né? O Bosco, né, na verdade. Obrigado por aceitar conversar com a gente aqui, cara. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, sempre muito bom conversar contigo. Acho que Legal. eu não conversei contigo ainda assim com câmeras, mas tenho certeza que vai É, ser tão bom quanto sempre. a gente sempre quando senta pra conversar, estende, né? E É, isso é muito legal, é sinal de que o diálogo flui, né? E é bom a gente ter as câmeras, porque às vezes a gente divaga em algumas ideias que parecem que são só para nós e que pode inspirar outras pessoas, né? é verdade. Ô, Rafa, eu acho que para a gente começar, tu trabalha no âmbito jurídico, queria trazer essa tua visão de negócio primeiro, de quem é o Rafael no âmbito jurídico, mas vocês são muito focados no empresarial, né? Na questão empresarial, né? Como é que é empreender no mundo jurídico, cara? Legal. Então, o nosso escritório é o Rezi Arendt Advogados, é um escritório que ele é focado em direito empresarial, a gente defende empresas, então a gente Há tem muitos anos já, né? muitos anos, na verdade, muito antes de eu começar a falar, talvez, né? A história do escritório começa lá atrás, no finalzinho dos anos 70, com o Sérgio, né? O Sérgio Souza, o irmão dele, o Wilson Souza. E foi evoluindo ao longo do tempo. Em determinado momento, lá pelo ano 2000, o Dante se juntou ao escritório, o Dante junto com o Márcio Bertoldi, não sei se tu conhece ele, Ah, acho que ele é o presidente da Carsten atualmente. sim, pô, Eles se Márcio. juntaram, então, Ele é o CEO da Caster. o Márcio e o Dante trouxeram a parte tributária para o escritório, né, o civil e o trabalhista já tinham, sempre para empresas. E de 2000 para cá, então, que o escritório tem essa configuração assim com essas três principais áreas que os empresários mais precisam, né? Trabalhista, civil e tributário. E a gente tem também uma célula penal ambiental voltada para a empresa, né? Então a gente não defende, por exemplo, crime de sangue, né? Nenhum tipo de criminoso assim desse tipo. A gente defende questões penais empresariais. E hoje tem muito aquela coisa da advocacia, é, tipo uma prevenção, digamos assim, né? Preventiva. Não sei se Sim. essa é a palavra. É Enfim, preventiva. Aham. que é tipo uma espécie de assessoria que tu faz, uma consultoria para a empresa antecipar risco, alguma coisa nesse Muito, sentido. muito. Isso é muito importante. A gente sempre fala que no Brasil, a gente que advoga para empresários, né, empreendedores, a gente tem uma admiração enorme, porque a gente vive de resolver os problemas, ajudar Isso. os Eu ia chegar aí. empreendedores a resolver os problemas que aparecem. E aparecem muitos problemas e coisas que, assim, às vezes são muito difíceis de imaginar, né? Então, a gente ouve bastante que no Brasil nem o passado é certo, né? Então, Eu me lembro, tu falou um negócio só para trazer um exemplo. Eu me lembro que eu estava na prefeitura, era diretor-geral da CEPLAN, e aí teve uma decisão, acho que no STJ, no STF, que questão do Código Florestal, que caiu tinha uma decisão que sustentava que cada cidade meio que dizia qual era o distanciamento dos rios e tal, do código. E aí meio que caiu atemporal, assim, que mesmo que foi decidido antes da mudança, aí meio que todo mundo se ferrou, assim, todo mundo que estava aprovado estava errado, e aquilo foi uma loucura, assim, porque há uma insegurança jurídica muito grande, né, cara? muito grande. E os tribunais superiores que deveriam ajudar a criar mais segurança jurídica, eles estão cada vez mais piorando a situação, né? A gente vê alguns julgados do STF mais recentes, assim, que têm é, mudado o passado, né? Eles chamam de modulação dos efeitos das decisões e, enfim, realmente, assim, ser empreendedor no Brasil, ser empresário no Brasil é pré-herói, é realmente pré-herói. Então, tem toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, e é uma coisa muito prazerosa a gente ajudar essas pessoas que são corajosas e capazes a continuarem com os negócios, fazendo os negócios crescerem, realmente é muito gratificante. Legal. Eu vou agradecer aí rapidinho os patrocinadores, e aí eu volto contigo que eu quero
entrar um pouquinho na tua história política, assim, que eu acho que a gente pode ir norteando por ali, porque tu teve um bom envolvimento político aqui, acho que é importante contar esse pedacinho da tua história também, né? Legal. Então vamos lá, galera. Você já sabe, não custa lembrar. Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. Agora também com a parte de engenheiro projetista para fachada, CM. Enfim, uma empresa que atua aí nos grandes projetos e você pode contar aqui na BR-470 em Blumenau. A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional. São mais de 10 milhões de associados, quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão aqui no Vale Europeu com a Fernando Construções. São mais de 340 projetos entregues, todos os condomínios fechados da região. Né? Eu costumo dizer que a maneira mais econômica e inteligente de você ter seu imóvel de alto padrão é construindo ele. E obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça, porque com a Fernando Construções é do terreno, a chave na mão, a melhor solução. Então conta com a Fernando Construções. Foca em ganhar dinheiro e contrata alguém para construir a tua casa. É isso que eu quero dizer. O Collab Life, pessoal, é uma ferramenta desenvolvida aqui em Santa Catarina para apoiar gestores e empreendedores no desenvolvimento de seus times. Fortalecer a cultura, a construção de ambiente de trabalho, aquela conversa relevante com feedback, o PDI, alinhamento de expectativa, tudo isso se torna natural na rotina dessa ferramenta. Um novo jeito de cuidar de quem move seu negócio, Collab Life. Correia Materiais Elétricos há mais de 25 anos aqui na nossa região, atendendo você em materiais elétricos, hidráulicos, casa e construção. Penha, Balneário Camboriú e Blumenau contam com a Correia Materiais Elétricos. Obrigado, Juliano e seu time, nossos grandes parceiros aqui do varejo, um dos maiores varejos do sul do Brasil. Obrigado, Correia Materiais Elétricos. Service Contabilidade e BPO Financeiro. Deixa o nosso negócio de pé. Obrigado, Service, por acreditar também no Empreender SC e cuidar. Né? Você não precisa ter um financeiro aí dentro. Você pode terceirizar o seu financeiro e ter tudo aquilo que é necessário, aquelas planilhas para você cuidar da saúde financeira do seu negócio através de um BPO. Obrigado, Service, por ser a nossa parceira. Jovem Pan Blumenau, Conecte Assessoria Imobiliária, Restaurante da Ana, Racun Filmes, Armazém Cloud e BRDE são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo e a gente está com o Rafael Boscovic, nosso grande parceiro, estava aqui falando sobre a jornada política. E por que eu ia entrar no assunto político? Eu imagino que na tua jornada como advogado, tu deva ter presenciado diversas injustiças, né? Tu advoga para empresários. Então, pô, tu deve ter presenciado algumas situações de morosidade do poder público, dificuldade do empresário, muitas vezes perseguição, questões tributárias que a gente está vivendo agora, por exemplo, uma alta dos impostos aí, teve uma reforma tributária que foi feita sem muita explicação, todo mundo correndo atrás. E aí, imagino que em algum momento da tua jornada profissional, tu deva ter pensado, porra, não pode que nós, né, você na qualidade profissional liberal, mas também é um negócio, você é associado lá do escritório, imagina, então também é um empreendedor da área jurídica, né? Pô, não pode que a gente está sofrendo aqui, deve ter um caminho. Foi isso que aconteceu? Foi isso que fez o Rafa ir para a política? Teve um pouco disso, sim, mas eu acho que eu nunca te contei como é que eu foi assim que eu primeiro me envolvi diretamente com a política, não só Legal. como eleitor, não só como espectador, digamos assim, né, Aham. e exercendo o papel de eleitor, mas meu primeiro envolvimento com a política foi lá pelo ano 2008, 2009, que eu vi uma notícia sobre um projeto de lei que era como é que é o nome daquela senadora? Ideli Salvati. Ideli Salvati, cara. E ela tinha apresentado um projeto de lei para acabar com a aposentadoria compulsória como um meio de punição de juízes. Acho que era isso. Tá. Porra, do caralho! Legal, né? Baita no projeto de lei, E era aí, senadora do PT, isso. cara. E aí, na época eu era Nunca estagiário. pensei que eu ia contar com... E eu tô contando isso aqui, né? Mas enfim, eu achei um projeto bacana. Não sou muito partidário assim de que se a ideia é boa, a gente tem que defender ela e acabou, não importa de onde veio. E só que eu pensei assim, putz, cara, como é que essa mulher vai vencer o lobby dos juízes? Né, a Associação dos Magistrados e etc, né, lá em Brasília. Não dá? E para as pessoas se organizarem para ir lá fazer o lobby contrário ao lobby do juiz, também elas não vão fazer, porque isso não é tão importante assim para a vida de cada tu um. vai te desgastar com o juiz para quê, né? É. O empresário vai dar a cara para bater no juiz, aí depois depende do juiz para uma decisão. Isso, exatamente.
Então, assim, uma coisa que hoje é muito banal e é ridiculamente óbvia, na época não existia, que era o quê? A possibilidade das pessoas registrarem sua posição em relação a determinados projetos de lei em trâmite no Congresso, de uma forma fácil, sem precisar ir até Brasília, sem precisar fazer uma carta e tal. Então, eu fiz um projeto de lei, era um projeto de lei, na verdade, que criava a possibilidade de o cidadão, através de um cadastro simples, registrar lá a sua posição favorável ou contrária em relação a qualquer projeto de lei que estivesse tramitando no Congresso. Eu preparei isso e e mandei para Ideli Salvati, fiz um e-mail para ela. Falei, prezada senadora, papapá, papá. Contei por que eu estava fazendo aquilo, com base no projeto dela, e mandei o projeto pronto. Falei, ó, sugiro que apresente isso aí para possibilitar a manifestação das pessoas. Cara, 2008, cara, eu acho que... Não tinha Orkut direito. Cara, não tinha Orkut, não tinha WhatsApp, não tinha... Tinha Orkut, mas era o Mirk ainda. Mano, o WhatsApp não tinha, por exemplo, né? Não. Enfim, e aí ela nem Era o respondeu. MSN. E ela nem respondeu, tá? Nunca respondeu. Só que eu pensei, cara, não vou deixar assim. Vou pegar o e-mail lá dos outros senadores e vou mandar. E aí fui pegando, assim, e-mail de senador, deputado, aleatoriamente no site da Câmara e do Senado. E fui mandando e-mail para todo mundo, como, né? Prezado, né? Ilustríssimo senador, tal, e etc. E depois de uns 60 e-mails, teve um que me respondeu, que foi o Raimundo Colombo. Caramba. Ele respondeu assim: interessante, vou encaminhar para minha assessoria. Não, tô pulando. Quem fez isso foi Não, foi o Raimundo Colombo, exatamente. Vou encaminhar para minha assessoria. E aí ele encaminhou, a assessoria dele entrou em contato comigo e ele apresentou. Só que ele apresentou, e na época quem foi o relator foi o Marco Maciel. Ele falou assim: legal, a matéria é pertinente, mas isso não é matéria para projeto de lei, isso é para resolução do Senado. E arquivou. E aí, nesse meio tempo, o Raimundo Colombo se elegeu governador. Não era mais senador. E aí eu peguei isso, peguei o relatório do Marco Maciel, peguei o projeto e tal, e comecei a mandar de novo para tudo que era deputado e senador. Ó, resgata isso aqui e reapresenta como resolução do Senado. Porque era um regimento, era uma questão interna. Exatamente. E aí, quem fez isso foi o Luiz Henrique da Silveira. E, por coincidência, foram dois de Santa Catarina, né? Porque eu mandei para do Brasil inteiro. E ele pegou Mas tu te apresentou como catarinense também, provavelmente. eu não lembro, talvez não. Enfim, mandou também para a assessoria apresentou lá como resolução do Senado, tá? Eu esqueci o número da resolução agora, mas se eu não me engano é de 2013. E eles criaram um sistema lá no Senado, a partir dessa resolução. Se tu entrar lá no sistema Opine do Senado, ele vai ter lá que ele é com base na resolução papapá de Que é 2013, originada pela tua ideia. pela ideia. E, cara, isso funciona até hoje. Teve mais de 15 milhões de manifestações individuais de pessoas se manifestando, né? Manifestações são, sei lá, 50, 60 milhões em relação aos projetos. Então, assim, durante várias votações, isso aí era uma coisa que eu recebia das pessoas: ó, vota lá no Senado, vota contra ou vota a favor, E porque foi isso a tua ideia, de alguma coisa cara. fazia pressão. E ali eu percebi, cara, que assim, ó, o Zé Ninguém, se ele se organizar um pouquinho e fizer uma pressão, mandar meia dúzia de e-mail, ele também consegue participar, né? E teve um caos depois que me contaram que só veio reforçar isso. Quem contou foi o Gilson Marques, inclusive, o deputado federal nosso aqui de Santa Catarina. Ele contou que... Não, mentira, foi o Camozato, lá de Porto Alegre. O que ele falou? Que o Camozato fez uma campanha para o pessoal se manifestar contra o projeto de lei de um outro deputado lá do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco ele está no gabinete dele, o Camozato, entra esse outro deputado, bufando, chutou a porta, brabo: por que tu fez? Que tu fez essa campanha contra mim, não sei o quê, eu vou tirar, mas assim, vai se ver comigo, não sei o quê. Ele falou: cara, calma aí, o que aconteceu? Ele falou: não, porque minha caixa de e-mail tá abarrotada de e-mail, de gente me ofendendo e me xingando. Oh, meu Deus, mas quantos e-mails tu recebeu? Ah, mais de 100. Eu, cara, porra, mais de 100? 100 não é nada, né? 100 e-mails.
Olha o efeito que 100 e-mails causaram Caralho. no cara. Então, assim, ó, Imagina 1 milhão de comentários. não, eu quero dizer assim, 100 e-mails, se a gente se organizar, a pressão funciona. Então, assim, a política é muito disso, né? Pequenas entidades se organizam e mandam 100 e-mails assim, né? Isso. Agora, a população dispersa não é capaz disso, não é capaz de mandar 100 e-mails. E quando se organiza, funciona. A gente vê, às vezes, aquelas iniciativas que eles fazem mapa do impeachment, né? Acho que teve alguns anos atrás que era assim. Então, eles... Eu tive uma experiência legislativa aqui, né, guardar as devidas proporções, e eu percebi que em algumas votações era uma questão de sentimento. Uhum, Né? A gente teve ali um episódio que a gente quase derrubou um veto de um prefeito e foi e apesar de ser da base, eu estava lutando pela queda do veto, porque para mim aquele veto foi um absurdo. Um veto eleitoreiro, não vou entrar em polêmica aqui, mas uhum, e cara, no oba-oba ali a gente quase derrubou o veto do prefeito, uhum. né? E não o derrubou por causa de uma abstenção. É. Se o cara então é uma questão muito de sentimento. E esse sentimento ele é gerado por essa pressão. Mas ele é 100% subjetivo, né? E que é É o que isso. tu tá enxergando ali. Se tu olha e enxerga 100 e-mails, tu tá É a vendo, tua bolha, tá digamos todo assim. mundo contra mim, né? É. E às vezes não é. Enfim, e ali eu vi que dava pra gente participar um pouco mais e tal, fui me empolgando, né? E depois conheci o Partido Novo. Antes disso, me envolvi com aquela campanha das medidas contra a corrupção, lembra? Que era do Deltan Dallagnol. Cara, então, eu me lembro da PEC do Ministério É, Público, um negócio assim. hoje eu até já não sei mais se eu seria tão a favor. Algumas eram Então, eu me meio. lembro disso. Mas na época me pareceu muito bom e eu defendi bastante, eu ajudei a Havia recolher. uma PEC que queria responsabilizar, Eram várias medidas, né? Não era mas uma uma só. delas era responsabilizar Ah, os promotores, alguma coisa assim, não era? não, acho que não. Acho que era em relação aos políticos mesmo, assim, mandatários eleitos, né? É, sim, enfim. É. Eu me lembro que numa dessas tuas campanhas aí eu me comprometi com alguma coisa, eu assinei alguma coisa. Pode ser, porque eu lembro que a gente a gente montou uma barraquinha, a gente precisava de assinaturas e as pessoas precisavam preencher o título de eleitor. E não existia ainda também no celular o e-título, né? Então, assim, ninguém anda com o título na rua, se tu sair com uma prancheta para buscar assinatura, ninguém tinha o título na mão para falar. E tu motivado por aquela pequena pressão que tu fez, que funcionou e resultou em É, algo, tu te engajou nessas a paradas. gente montou uma barraquinha daí na frente do cartório eleitoral onde as pessoas estavam indo refazer o título. Então todo mundo tava com o título na mão, entendeu? Mas E aí o pessoal, acho que foi o pessoal dos Demolês pode ser que a que gente se engajou, ajudaram, e aí, Pode ser que a gente se engajou. Uhum. E ali tu começou a tua militância, vamos dizer assim. Depois me envolvi, eu lembro que queriam aumentar o número de vereadores em Blumenau, de 15 para 24, eu era contra, e eu me juntei com mais uns 2, 3, aí a gente começou a fazer uma campanha também, aí fizemos uma vaquinha, botamos outdoor, botamos cartaz, enfim, e assim foi. Mas tu vê, uma ação que tu fez lá no Senado te deu, foi a gênese de toda esse teu engajamento e deu resultado, porque teve muita coisa que tu te envolveu Foi. que funcionou, né? O É, Partido Novo foi um deles, pô, por último foi o novo, né? Lá por 2016, eu acho que comecei a me envolver, não era nem partido ainda oficializado, né? Defendi essas ideias com as quais eu me identifico, né? Ideias liberais. E, e ali me envolvi, depois vim a ser presidente municipal e depois presidente municipal, né, numa época muito bacana, que o Novo ele era bem assim ideológico, né? Bem liberal ideológico. Eu gosto bastante de lembrar daquele de como era o Novo, né? Ele mudou um pouco, ele ampliou um pouco o espectro ideológico que ele comporta dentro dele. Hoje tem muitos conservadores no Novo, né? Talvez Sim. mais conservadores do que liberais, inclusive. Eu até quero fazer posso fazer uma pergunta polêmica, assim, talvez? Claro. O Novo, de alguma maneira, ele envelheceu, no sentido de amadurecer, né? E ele se rendeu a algumas realidades políticas. E veja, quando eu falo rendeu, não estou dizendo que se sujeitou a coisas ruins, não é isso. Mas, por exemplo, havia dentro do Novo um questionamento claro de quem usava fundo eleitoral, por exemplo. E hoje o Novo faz uso de É, alguma coisa nesse sentido. que eu saiba, o Novo agora faz o uso, tá? Eu sei que tu não tá mais militando no partido, mas assim, a minha visão, olha a minha leitura. A política substitui a guerra. Uhum. Né? A política era feita na espada.
né? Hoje ela substitui a guerra. Uhum. Se há ausência de política, há guerra. Ponto. Uhum. Eu sou adepto de que se use todas as armas possíveis dentro da guerra para defender aquilo que teus ideais, aquilo que tu acredita, teu pensamento, a tua realidade. Então eu não sou contrário, por exemplo, ao uso do fundo. Eu acho que o novo usar o fundo é bom, porque coloca pessoas boas gerindo aquele recurso. O que o Novo defendia, e acho que defende ainda, é o seguinte, é que, primeiro, esse recurso ele é mais importante em outras áreas, né? Existem áreas em que ele seria muito mais estratégico, melhor aplicado, né? Por exemplo, no hospital, né? A gente sabe que tem hospital que falta coisa, então, vou usar para fazer propaganda de político ou vou botar no hospital? Acho que Sim. é no-brainer, assim, a resposta da maioria das pessoas, né? Isso é uma coisa, e a outra é que as ideias deveriam ser defendidas conforme, né, com a mesma força que as pessoas estejam dispostas a financiar elas. Porque você falou da guerra, né? A guerra tem um negócio interessante. Quem está disposto a dar a vida por uma causa, né? Dar a vida por uma ideia. Uhum. Quando você simplesmente vai lá e defende uma ideia, mas você não tem que botar nada, né? Não tô nem falando de botar a vida em jogo, mas assim, nem R$1 tu não põe para defender essa tua ideia, né? Agora, assim, quanto que ela vale para ti mesmo? talvez vale pouco, né? E o Novo defende assim, não, eu não quero, eu sou obrigado a financiar a defesa de uma ideia da qual eu discordo totalmente. E se eu defendo muito uma ideia, então eu que ponho a minha mão no bolso, né? E financie ela. Acho que era por aí o que o Novo defendia. E funcionou. Só que de lá, não funcionou. Não funcionou, né? Porque não tinha apelo. Funcionou porque o partido ganhou corpo e isso virou uma pauta. Eu me lembro que muito político fazia esse gavado de que não usa fundo eleitoral. Isso é verdade. Por esse lado, sim. Mas assim, não teve. A sociedade não incorporou isso, né? A sociedade não deu bola para isso em grande volume de pessoas, né? A maioria das pessoas não está nem aí para isso. Uhum. Isso ficou bem claro ao longo dos anos. E também a política reagiu a isso, né? A política quando o Novo nasceu, as fontes de financiamento privado eram maiores do que hoje. Justo. Né? Então, assim, se secou a fonte de financiamento 2014 podia a empresa financiar, 2018 já não podia mais. Outra coisa, o fundo partidário aumentou drasticamente lá para cá. Então, antes você tinha que pedir dinheiro ali para as pessoas, né, para combater o dinheiro que vinha do governo para os outros partidos. E o dinheiro que vinha dos outros governos era, sei lá, 200 milhões, 300 milhões. E aí isso saltou para 6 bilhões, 8 bilhões, né? E aí, então, putz, eles estão com um arsenal muito mais pesado do que tinham antes. E tu ainda tem que ir lá ficar pedindo dinheiro. Então, se tornou inviável a defesa dessas ideias, né? Eu trouxe à tona essas polêmicas, assim, porque eu sinto que e eu quis falar de política contigo, até porque, porra, tu tens uma história. Eu posso citar o episódio do conselho lá? Pode, claro. Podemos citar. Pô, o João Amoedo foi um cara que foi liderança do partido e depois, em determinado momento, a gente percebeu que ele não era aquilo tudo que ele falava. Uhum. Pelo menos ele se manifestou contrário a várias pautas que o partido tinha, ou que o viés liberal tinha e tudo mais. Manifestou publicamente voto no espectro ideológico no Lula. No Lula. E o partido se organizou e tu tava lá na votação. Foi um dos conselheiros de ética que suspendeu lá a filiação partidária dele. Uhum. Então, pô, tu foi uma grande liderança. Não tem como falar contigo sem reconhecer essa tua militância na política. Apesar do teu afastamento recente. Não tá mais tão ativo. Continua filiado, né? Continua filiado. E por isso que eu quis puxar esse assunto contigo. Porque o que eu fui percebendo ao longo da jornada do Partido Novo, e agora flertando fortemente com o PL, a gente percebe, pô, o vídeo do Zema e do Flávio ficou engraçado pra caramba. Será? Ficou muito engraçado, né? E há uma convergência entendendo que, cara, a gente precisa estar junto, a gente precisa participar dessa política. Apesar de que a política prática é um nojo, é difícil de fazer, é uma política chata pra caralho, troca de cargo, essa é uma confusão, é uma coisa que não é legal. Mas a gente precisa jogar esse jogo para poder ocupar os espaços, porque senão não consegue fazer efetivamente, né, atuar nos espaços de poder para poder tomar as decisões. Tu concorda com essa visão? Tu acha que faz parte do jogo isso? Esse teu afastamento tem a ver com talvez, cara, não sei se é para mim. Assim, ó. Onde que tu te enxerga dentro desse jogo hoje? Vamos voltar nesse lance do Amoedo ali, né?
o Amoedo, ele não era só o fundador do partido, ele era um ídolo dentro do partido, né? As pessoas idolatravam ele, né? Verdade. As pessoas que adoravam o projeto do Novo idolatravam o Amoedo pelo que ele fez, pelo projeto que ele tirou do papel e fez acontecer e fez germinar e tal. Então, e ele foi o primeiro candidato a presidente, né, e tudo mais. Então, assim, para esse cara, da forma como ele era encarado dentro do partido, chegar ao ponto de ele ser expulso pelo próprio partido, ele fez não foi só o voto Lula foi a gota d'água, né? Ele foi ao longo do tempo fazendo coisas que não condiziam com aquilo que ele defendia lá atrás. Isso foi muito decepcionante, né, para a maioria dos filiados do Novo, né? Muita gente se desfiliou nessa época, muita gente se desfiliou por causa do Amoedo. E essa votação lá na CEP nacional, da qual eu era membro, foi uma votação bem quente, né? Teve bate-boca, não foi tranquila, né? Foi um 4-3 para suspender a filiação dele. E a partir dali ele mesmo pediu para sair, né? Então foi uma coisa bastante traumática e por um lado, Cara, isso é história, né? por um lado, Foi história que você tá. foi história porque é difícil um partido, tu consegue imaginar o PT expulsando o Lula, por exemplo? Não dá, né? O MDB expulsar o Temer, Não existe. não existe. Então, assim, um partido que consiga reagir a um grande líder É um tirano, vai. que tá fazendo coisas erradas é de tirar o chapéu, né? Por outro lado, como política é uma guerra de narrativas muito grande, e o Novo tinha uma posição muito independente desde os primeiros mandatários que se elegeram pelo partido, o Novo sempre foi muito independente. Então, assim, durante o governo do Bolsonaro, por exemplo, o que o Novo achava que estava errado, o Novo era contra. E o Novo apanhava muito por isso, porque quando ele votava contra qualquer coisa do Bolsonaro, apesar de votar 92% a favor de todas as pautas econômicas, por exemplo, que vinham do Ministério da Economia, né? Quando ele votava qualquer coisa contra, o Novo era de esquerda, era Melancia. melancia, exatamente, né? Globalista, cara, de tudo que tu pode imaginar, o Novo já foi xingar. E quando o Amoedo começou, ele, que era uma figura, talvez uma das mais importantes do partido, começou a defender pautas, algumas de esquerda, depois declarou voto no Lula, ele meio que tirou a capacidade do Novo de fazer isso. Porque, pensa o seguinte, ficou meio que, não falei que o Novo era de esquerda aí, ó. Olha o presidente deles aí. Tipo, foi tudo aquilo que eu construí, de repente Ele acabou. Então, assim, esse negócio do Novo ter ampliado o espectro dele para conservador, tem muita gente conservadora lá dentro agora, e tá junto com o PL, tá muito juntinho com o PL, como tu falasse. Eu acho que tem muito a ver em com Santa isso. Catarina vai ser o vice do Jorginho, pô. Então, Acho que tem muito a ver com isso também, né? Não sobrou alternativa para o Novo. Não sobrou, porque assim, a esquerda odeia o Novo. Se a direita odeia o Novo também, fica difícil de existir, né? Então ele foi mas é obrigado... engraçado, desculpa. Não, pode falar. É engraçado como a gente não consegue, porque assim, eu tenho a minha visão de que existem duas políticas, né? Política, eu falei sobre isso com o Ítalo lá no Rio. Inclusive, existe a política prática, que é a política, essa política clientelista, cotidiana, do troca-troca, que também, na política prática, também há a execução das coisas, né? Que é o documento que assina, aquela coisa que gira em torno de uma barganha, na grande maioria das vezes. Falo isso com propriedade. Óbvio que existe também as decisões estratégicas que envolvem um viés superior, assim, tipo, não, quero fazer o bem e tal, existe também, né? Mas a política prática, ela é mais nojeira, assim. E existe aquela política da virtude, que é a política da entrega, a política da caridade, a política da vontade de fazer algo melhor, de tentar mudar. E tu não consegue, eu até tô falando aqui, a gente tá gravando e tal, e muitas vezes tu não consegue, isso até é uma visão um pouco elitista agora, tu não consegue transmitir essa política da virtude para as pessoas em geral, porque o brasileiro médio, ele é aquele cara do jeitinho, do interesse, do resolver o seu problema primeiro. Assim... Tu concorda com essa visão? Acho que sim. Só me interessou participar da política
bem ideológica, assim, né? Bem. Política da virtude, essa segunda É, política. e, e assim, putz, cara, eu saía do trabalho, às vezes, de terno, gravata, e se era período eleitoral, eu ia para o semáforo lá pegar nosso panfletinho para entregar no sinal, porque a gente não tinha dinheiro para fazer diferente, né? Os partidos do povo, né? Eles têm rios de dinheiro do fundo partidário para usar, então eles pagam lá a gente para ficar panfletando. E o Novo, que é o partido da elite, tava todo mundo ali com a mão na massa, amigo. Tava todo mundo fazendo acontecer. E era muito triste ouvir, que a gente ouvia de vez em quando, pedidos assim, não, eu voto em ti, mas enche meu tanque. E assim, algumas vezes me marcou do cara falar isso com o filho dele no banco de trás. Então, assim, o cara tava sendo podre e ainda dando. Influenciando o filho. Não tinha nem vergonha de ser podre, né? Então, enfim, isso desanima, assim, um pouco. E acho também que cada um tem que dar sua contribuição e depois deixar o espaço para outras pessoas também ocuparem, né? Oxigenar. Isso é uma coisa bacana no novo, especialmente no novo Blumenau, né? As E o lideranças. novo Blumenau foi protagonista nacional várias vezes, né? Foi, foi. Teve um presidente nacional que era daqui, não tem? O presidente nacional mora em Blumenau. Ah, ele mora, O mano. Eduardo Ribeiro mora em Blumenau. Ele é o presidente nacional do Novo. Mas ele não é Desde, daqui. ele é de Capinzal, Legal. mas ele mora em Blumenau. Tu ia falar desde. Desde a saída do Amoedo, a gente teve ali no meio do caminho, teve um outro presidente, que era o Taboaço, o Ricardo Taboaço, e eu acho que logo depois já entrou o Eduardo é presidente do Novo Nacional há muitos anos, e ele que fez essa reestruturação do partido, essa retomada, essa reconstrução, né? Um cara, tirar o chapéu para ele, assim, de resiliente, de sereno. Não conhece ele? Não, eu acho que eu já tive com ele. Não, É. um cara Até tá fantástico. provocando, quem sabe a gente fazer uma empreenda política com ele. A gente tá falando de política aqui porque a tua história tem a ver com isso, né? Uhum, uhum, Tipo, vamos lá. Tu foi uma autoridade política municipal sem nunca ocupar um cargo eletivo, uhum. né? Sem nunca ir para uma urna. Tu te imagina nessa condição ou não? O Hoje não, Já não. imaginaste no Já passado? O imaginei. Hoje não. que que aconteceu para tu. Eu sei que tu já falou, a gente se decepciona e tal, beleza, mas o que que Eu acho talvez que eu te já fui, moveu mais de focar nos negócios, na família? eu acho que eu já fui mais altruísta, talvez. Agora eu penso mais em focar como tu falaste, no negócio, na família, nas pessoas que confiam em mim, né? Porque tu participar na política de boa intenção, né? Que é o que eu sempre fiz quando participei. Cara, tu tá lutando por pessoas que tu não conhece e por pessoas que te odeiam, né? Então, assim, tu tá lá botando a tua pele em risco, gastando teu tempo, tu podia estar em casa com a tua família, gastando teu dinheiro. Gastei muito dinheiro meu, assim, para ajudar a fazer vaquinha para as coisas, né? E em prol de pessoas que eu gosto e também de pessoas que eu nem conheço e que assim, não perderiam a oportunidade de me ofender, eventualmente até de me agredir fisicamente, né? Então, assim, essa capacidade de fazer isso eu acho que eu perdi. Não tenho mais interesse nisso, sabe? Então, ainda És um sou, entusiasta, ainda sou mas filiado, acho que são as ideias corretas, gostaria de ver o Brasil prosperar, mas assim, o que que eu estou disposto a botar no jogo para contribuir para isso diminuiu, né? Não tenho mais tanta disposição para me envolver, doar meu tempo, me arriscar, sabe? Chegou uma hora, eu estava como presidente municipal do Novo e a gente elegido o nosso primeiro vereador na época e era um vereador que era muito leal assim ao partido, sabe? O Tuca, né? sim, claro. Foi nosso primeiro vereador em Blumenau. E ele sempre questionava assim pro partido, que vocês acham, como é que eu devo votar aqui, né? E não era pro Rafael presidente, era pro todo mundo do grupo, né? E de repente um dos vereadores lá da Câmara, os que eu considero mais perigosos assim, ou mafiosos até talvez, ele falou assim, não, o Tuca Canedito falou, tem que falar com o Boscovic que é ele que manda, né? E aí, putz, eu cheguei em casa e fiquei assim, cara, eu tô criando antipatia e inimizade de gente que é perigosa, gente que não joga sujo,
que pode querer me retalhar, na época minha esposa tinha um negócio, enfim, das formas mais vis, imagináveis, né? E em troca do quê? Ah, em troca de um país melhor, de uma cidade melhor. Não, bacana, mas assim, precisa ser eu. Eu acho que tem outras pessoas para fazerem também. Ali eu meio que saí de cena, assim. Começou a me despertar para, olha, acho que deu o que eu tinha que fazer, acabou, É passa a engraçado, bola. é engraçado como o sistema ele é feito para expurgar assim as pessoas que estão ali pensando no. É que tu pensa assim, olha, se tu tá no jogo, tu tá no meio desse jogo, dessa guerra, e o, o teu incentivo é puramente assim, Altruísta, vai. altruísta, ideológico, né? E tu tá lutando contra alguém que o interesse dele é 100 mil reais na conta todo mês, que ele ganha dos negocinhos dele, que ele faz ali. Há uma disparidade ali de incentivos, né? Isso. Eu tô ali me doando por algo que eu acho que é moral, que é bonito, que é belo, enfim. E o cara tá ali por dinheiro, pelo poder, não sei, né? Enfim, não sei quanto que ele depende disso ou não. Mas são incentivos diferentes. E o cara não, o cara tá disposto a tudo, né? Eu não. Então, é uma guerra estranha, né? É, não faz. Não, é assimétrica, É digamos assim. assimétrica, É, exatamente. cara, eu gostei de fazer esse registro, tá? Até aqui, muito bom. É bom a gente ouvir, porque muitas vezes quem tá fora, tu vai falando, eu penso nos personagens, conheço a história e tal, né? O que tem por trás e tal. Mas às vezes quem tá fora não é capaz de compreender, né, a pressão que é o jogo e, e até mesmo a gente às vezes se decepciona e encarar essa realidade é importante, né? Porque, cara, bom, vamos lá, no fim da vida, se a gente tem um viés espiritual, né, a gente olha para essa realidade, também importa muito o que tu fez pelo outro, né? Só que esse que tu fez pelo outro não pode também se sobrepor ao que tu, das responsabilidades da tua família, das tuas obrigações com os mais próximos também, né? É. Tu é um pai de família e tal, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse sentido, né? Olha só, outra coisa que eu lembro de ter ponderado na época, né, Talma? Eu tinha idealizado um projeto que eu chamava de Campanha Livro Amigo, que era para reverter parte do Já vamos dinheiro chegar no Rafael Escritor, né? da venda de livros, né, para bolsas de estudos de alunos da rede pública de ensino, né? Teve outros escritores que participaram, mas majoritariamente foi receita dos meus livros que eu consegui reverter para essa campanha aí. E, cara, foi legal. Dos meus livros arrecadou um pouco mais de 60 mil reais para bolsas de estudos, então é um troço legal, porque essas bolsas elas eram parciais, porque a outra parte quem pagava era a própria escola privada que dava o ensino médio para o aluno, né? E, cara, era um negócio legal, altruísta, e eu não lembro, assim, de alguém ter falado assim, ah, tu é um pilantra porque tu faz isso, porque tu quer, não sei, se dar bem, tu quer, assim, um altruísmo fácil de exercer. Aham. O altruísmo na política ele é muito difícil, cara, porque Tá sempre julgado. essa guerra de narrativas é muito pesada, muito pesada. Então, assim, tu tá ali, tu tá lutando contra os bandidos, né, contra os vilões, quem tu considera que são os vilões, né, os caras jogam sujo, muitas vezes, e o povo tá em volta meio que... Acho que no Homem-Aranha tem meio isso, não tem? Que eles acham, o povo às vezes acha que o Homem-Aranha é do mal e tal. É, É uma coisa. não, o Batman, o O Batman. Batman. É, Enfim, é mais ou menos isso, assim. Tu tá ali botando, né, a tua tu vida. quer ser o herói e tal e tá sendo julgado como um cara mau. Não, e assim, ninguém é perfeito, né? Todo mundo comete erros, A mas gente tem assim, as nossas vaidades, tem as nossas mas tal. assim, não que tu é corrupto, né? Por exemplo, eu sei que eu não sou, né? Sei que eu É, nunca fiz. justo. E aí, quando alguém te julga dessa forma, é muito ruim, é muito injusto, né? Então, quando tu vê, às vezes, assim, tu ia ler comentários em algumas publicações, quem é essa pessoa que nem me conhece, né? É foda. Tá xingando a minha mãe, pô. Então, é A um troço gente que tu ri, tem, mas tu tem que é. ter casca, né? E, por exemplo, um cara como o Gilson Marques, é um cara que tem uma casca absurda, né? Não liga, né? Mas é um perfil político, né? Eu acho que tu é mais assim, né? Tem uma casca, É, né? o meu temperamento é É, sanguíneo, as coisas não me marcam. não marco. Apesar de que, assim, quando tu sofre uma pressão,
Eu também já chorei em posição fetal por causa de comentar, né? É verdade. Literalmente. Né? Eu já tive esses episódios assim marcantes e tal. Depois passa, tal, tu Aham, esquece. Mas o medo do julgamento. Hoje em dia não mais. Eu já tô com aquela casca bem grossa, assim. aham. Eu acho que cada vez que a gente se conhece, mas conhece a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo, acho que é de Sócrates. Não é, deve ser de alguém ali próximo. A filosofia, ou de Platão, enfim. Então, cada vez que tu se conhece mais, tu começa a entender as tuas preferências e tal, tu começa a não se preocupar com o que os outros pensam de ti, porque tu te conhece, tu sabe quem tu é, e tu não vive mais a dependência do que os outros pensam de ti, né? Óbvio que ainda é difícil, vez outra acontece uma polêmica, ainda é difícil, né? Mas muito menos. Eu também já não tenho mais exposição política, né? Eu acho que o que eu faço aqui, por exemplo, é uma coisa que me satisfaz mais e que gera mais impacto do que muitas vezes estar não necessariamente num partido, mas estar numa militância ativa na política. E eu acho que o que tu faz com o livro, às vezes gera um engajamento dentro da trama da realidade, né? Voltando para um viés espiritual, às vezes gera um engajamento e uma mudança muito mais concreta, às vezes, do que uma questão absolutamente partidária. Eu me lembro de brigas que aconteceram na cidade, por questões políticas e tal, de 10 anos atrás, que eu envolvia fortemente com o fígado e tal, e que hoje são irrelevantes, né, diante do macro, assim, Uhum. né, que tu vê que, porra, brigava lá por causa de questões e tal, e hoje em dia, enxuga gelo, não serve pra nada. Sim. Com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Mas a gente tá falando aqui um pro outro, às vezes a audiência tá um pouco perdida, mas a questão é assim, trazendo para tua realidade, às vezes tu tá hoje correndo contra um problema na tua empresa, ou na tua família, ou na tua comunidade, e, cara, daqui a pouco não é um problema tão grande assim, ou é um problema que, cara, é insolúvel, mas tu vai encontrar um outro caminho, né? Uhum. Uhum. E às vezes focar em fazer o seu, entregar o melhor que você pode com aquilo que você tem, que eu acho que acaba mudando poucas vidas que acabam se transformando numa grande mudança no futuro, assim. Não sei se eu me fiz entender, mas por aí. Para a gente tentar retornar para uma cronologia, tu teve uma militância política forte, mas ao longo dessa jornada, então tu te tornou um escritor, né, cara? Sim. E eu me lembro que eu li o teu primeiro livro, que era parte de uma trilogia, eu acabei não concluindo, mas eu me lembro que o primeiro livro ele foi de uma fluidez, assim. Eu admiro muito quem escreve. E mais importante, tu te tornou escritor antes da IA, né? Porque hoje, eu admito que eu uso IA, por exemplo, para escrever, para me inspirar ou até para escrever em alguns casos, muito narrado, muito, porque a IA sozinha ela não entrega. A gente que lê bastante, que escreve, a gente percebe quando o texto é só de IA, né? A gente Uhum. consegue ter essa. Por enquanto, né? Talvez vai chegar no nível de não Sim. perceber. Como é que foi você se tornar escritor? Por que que tu buscou isso? De onde que surgiu essa vocação? Eu sempre quis ter um hobby que fosse produtivo, assim, que construísse algo, né? Por exemplo, né, tu tem um hobby de ser marcenaria. Tu fica lá Legal. fazendo uma coisa, no final de alguns dias de hobby, tu tem uma mesa, uma cadeira, um Legal. baú, um negócio assim, né? Mas eu sou meio que uma negação manual, assim, eu tenho Tamo uma junto. falta de... Não, pô, tu toca violão, guitarra, né, Ah, cara? mas. Toco violão e canto, mas não pensei nisso. Mas para construir madeira também sou horrível. Eu sou ruim com as mãos, assim, no sentido de organizar, né? Porque o violão é fácil, pô. Eu não consegui no violão. Enfim, e, pô, escrever eu sempre gostei, sempre tive facilidade de escrever, né? E sempre fui muito criativo. Tenho uma mente, assim, muito inquieta, assim. E comecei a escrever por isso, assim, pô, vou tentar, vou tentar. Veio uma história na minha cabeça e eu resolvi começar. E aí, em 2016, que eu publiquei o meu primeiro livro, que foi o que eu acho que tu leu, né? Que, na verdade, a história era um pouco maior do que eu imaginava, assim, então eu tive que desmembrar ela em três, foi uma trilogia que eu publiquei. E foi bem bacana. E os feedbacks que eu recebo são esses A aí. tua técnica para escrever, tu estrutura. Porque assim, tem várias técnicas. Tem aquele cara que começa a escrever e vai. E aí depois ele vai fechando as pontas, Aham, não dá daquela hora. eu acho fantástico o cara consegue fazer isso aí. Escreve assim como quem, né? Começa e. É, freestyle, né? Ah, aham. Ouvi alguns relatos já de pessoas e tal, mas é Já complexo. ouvi também. Uhum, O Tolkien, por exemplo, é um cara que estruturou todo um universo, uhum, uhum, passando até pela construção de uma linguagem que não existe na realidade, uhum. para depois então ir para o contexto da história, É, né? Descrevendo cada personagem, cada localidade, com uma geografia e tal. Qual é o teu estilo? o meu estilo é fazer um esqueleto, né? Fazer uma estrutura. Aí quando eu já sei todo o enredo, daí eu
encho a linguiça, digamos assim, né? Entendi. Coloco o A resto. história. É. Mas tu descreve o personagem, a geografia, a Pouco, localidade. pouco, né? Tu achou que eu descrevo muito? Eu acho que eu descrevo Eu menos do me que a lembro, média. eu me lembro que era. Mas os espaços, os ambientes, tu É que descreve sabe, bem. Eu me lembro de uma passagem que teve eu não lembro assim exatamente da história, mas eu lembro de uma passagem num laboratório que eu Aham. me lembro que Engraçado, quando eu lembro da história, eu lembro do momento de um laboratório em São Paulo, acho que era. Aham. Eu me lembro que era um ambiente, era um momento tenso, de Aham. suspense, assim. Aham. E isso me marcou. Ó, Aham. tu vê? Que engraçado, né? Lembrar do Aham. sentimento. Então, a descrição do ambiente, do sentimento, eu me lembro que era. Mas eu acho que eu descrevo pouco. Eu acho que eu descrevo assim, o mínimo para tu conseguir formar alguma coisa. Mas eu acho que alguns autores eles escrevem tão bem que se você falar com outro leitor sobre o mesmo livro, vocês vão descrever as coisas muito parecidas. O Harry Potter é assim. E eu acho que os meus leitores, se eles falarem assim, eles vão ter imaginado coisas muito diferentes. Porque eu dou essa Mas é liberdade. legal isso. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto e eu gosto de ser fluido, eu não gosto de ser uma Eu lembro leitura. que a leitura era fluida, nada É, travancada, é, fácil de entender. é, É que tem uns romances, umas histórias que a gente lê que aí, cara, o cara tem tanto personagem, é tanta coisa que tu acaba te perdendo, né? é. Ah, e as pessoas estão perdendo a capacidade de ler textos mais longos, né? Então, eu escrevo pensando nisso também, né? Tu tá com Os quantos meus livros já? capítulos, eu tenho 5 livros. E todos, com exceção do último, que é bem diferentão, que é todo em trova, né? Ele é todo Sim. rimado. Os outros todos têm uma característica em comum, que é o quê? É muito diálogo. Então, assim, é como se estivesse lendo uma conversa de alguém, e isso facilita muito a leitura, né? Sim. Então, muito diálogo, capítulos muito curtos, ficam se alternando entre os núcleos. Então, fica aquele negócio, putz, vai acontecer um negócio aqui, muda para outro capítulo. Aí tu fica, cara, eu quero saber o que vai acontecer aqui. Mas tu tá no outro núcleo agora. Aí vai acontecer um negócio naquele núcleo, volta para o núcleo anterior que estava prestes a acontecer uma coisa. Sim. Então, assim, isso aí gera um efeito no Eu tô leitor. lendo um livro que tá assim, que é não sei se tu já leu, do JP da Hotmart lá, Entre Não, Ruínas e Reinos. não. É um épico, assim, é muito inspirado em Senhor dos Anéis, RPG e tal. Uhum. E aí ele vai, aí ele deixa. Uhum. Aí, tipo série da Netflix, né? Sim, Aí tu lê um capítulo agora sobre um outro lugar pra voltar depois, né? isso, isso. Isso é Então, uma assim, técnica feroz, assim. por exemplo, esse livro aí que tu traz aí em cima da mesa, que é o Satoshi, né? Sim, vamos falar do Ele, presente. ele é o livro que dos meus livros que eu mais vendeu para fora de Santa Catarina, assim, né? Considera tua obra-prima até agora? Não sei, assim, é o que mais fez sucesso entre leitores, né? E uma coisa bacana é tu receber feedback de gente que não te conhece, Massa. né? Então, esse livro vendeu pro Brasil inteiro, vendeu bastante. Só de e-book na Amazon, assim, vendeu mais de 3.000 unidades. Tem muitas O título. avaliações, tem muitas avaliações na Amazon. Acho que tem perto de 300 avaliações. Positivos. Muito positivas, a nota é altíssima. E os comentários são muito bacanas, né? Então, e muito nesse sentido. Cara, eu comecei a ler e não consegui parar, né? As pessoas aprendem coisas. Eu sou muito estudioso na hora que eu estou escrevendo. Então, às vezes eu passo 2 dias para escrever 2 parágrafos, porque eu quero que o que eu esteja escrevendo ali tenha fundamento, né, e tal. Então, se eu vou falar de uma tecnologia, de alguma coisa, Isso tem que ser muito dedicado. hoje com IA vai ficar mais fácil, né? Mas eu ainda não escrevi com IA, então não tive essa Deve experiência. estar tendo uma experiência de. Estou esperando para ver o que vai acontecer, na verdade. Cara, aí eu usei, por exemplo, eu tive uma demanda de um negócio aí que pediram para fazer um livro. Eu escrevo também, mas nunca Uhum, escrevi livros, né? uhum. Escrevo bastante, mas escrevo para mim, escrevo, Artigos e tal. coluna e tal. E aí eu fui usar a IA. Qual que é a vantagem da IA? A minha experiência, tô passando para ti aqui no ar, que pode ficar para audiência. A IA ela é muito boa em organizar as ideias. Então tu vomita ali 50 ideias e aí ela meio que te ajuda a colocar uma ordem naquilo ali. Aí óbvio que tu vai lá e por exemplo, eu fui escrever um livro sobre luto. Por causa Uhum, do cemitério, me pediu, escreve um livro sobre luto. Tá, eu peguei e vomitei a minha experiência sobre luto. Blu, 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 blu. Tá, vamos dar um sentido para isso. Aí a gente criou, a IA me ajudou a construir uma ordem para aquilo que eu queria transmitir. uhum, Aí ela mandou o esqueleto, eu disse, cara, não é bem isso aqui, vamos ajustar isso, isso, isso. Ah, beleza. Aí ela ajusta e depois eu fui preencher a linguiça. Aí na hora do preencher a linguiça é mais difícil.
Porque aí ela se torna redundante, aí a estruturação é um pouco mais complexa. Só que qual é a vantagem, cara? E aí isso eu senti muito bom, porque eu sou muito bom de falar. Uhum, Para escrever eu sou meio preguiçoso, uhum, eu admito aqui. uhum. E então eu falo pra caralho e para escrever eu não consigo ter essa mesma disciplina. E na IA, porra, eu podia. Aí o que que eu fazia? Eu peguei o capítulo, estruturei um esqueleto do capítulo, tá? Uma espécie de roteiro, né? Aí eu peguei aquele roteiro e fui falar. E falei. No final eu disse assim: olha, estrutura o que eu falei numa linguagem, apara as arestas e não sai do caminho que eu trilhei. Uhum, Porque senão ela vai se tornar redundante. E aí, pô, o resultado foi sensacional. uhum, Só que assim, deu um trabalhinho. Não é uma uhum. coisa tão simples. É, eu Mas muito menos do que eu parar pra escrever. uhum, Entendeu? É mais ou menos que. Não tem o audiobook? uhum, É o audio writer, tá ligado? uhum, Então, mais ou menos isso, assim. É isso que eu senti, né? aham. É, eu tenho usado para peticionar, né? Realmente como ferramenta, assim, para Sim. redação, muito bacana. Agora, eu não entendi ainda como é que eu vou fazer, porque é diferente quando você está escrevendo uma obra literária. Eu acho que a sensação que eu tenho é que meio que eu estaria roubando, entendeu? É, Ah, ok. não sei. Mas não, cara. Isso eu desencanei porque a origem da ideia do texto, ela é tua. Óbvio, é que no meu caso, por exemplo, do livro que eu escrevi, primeiro que não era um romance, né? Não era uma literatura, não era uma história, né? Foi um livro sobre experiência do luto, dando ideias sobre o luto e tal. Até tem que atualizar algumas coisas lá, porque eu passei por um luto recente que me ressignificou bastante coisa. Mas voltando para o assunto. Cara, por mais que a IA ela traga elementos, assim, a ideia central é tua. O texto é teu, entendeu? Tem que desencanar isso. O texto é teu. Uhum, Óbvio. No meu caso, eu falo assim, porque eu detalhei pra caralho o que eu queria. uhum. Deixei livre, eu não deixei ela livre pra viajar ali. Eu coloquei, talvez tenha pessoas que É, aí não. eu vou tentar em algum momento. Cara, eu super recomendo, vai aumentar a tua produtividade, tu vai trazer mais conteúdo positivo pro mundo, velho. Tem que ter essa visão, entendeu? Eu acho que assim, as pessoas, minha visão da IA, e aí quero saber a tua visão também. Vai chegar um ponto onde o que é orgânico vai ser super valorizado. A música executada ao vivo vai ser super valorizada. Porque as pessoas vão sentir essa necessidade sinestésica do contato, assim. Minha visão. Já é assim em alguns, Eu acho também. Uhum. né? Só que eu acho que eu não entendi ainda como é que isso vai ser em relação à escrita. Teoria da mola. Isso, aí que eu ia chegar. Como que vai ser na escrita eu não sei também. Porque como é que vai se comprovar que é, né? Pois é, É complexo. é. Uma pintura, tu consegue ver assim, né? Aí o cara consegue filmar, ele É, filma, vem com a isso. IA, enfim. É. É complexo pra caralho. Desafios, né? É complexo pra caralho. Mas eu tenho essa mesma visão que tu falou aí, cara. Eu acho que algumas coisas vão se valorizar bastante. As performances ao vivo, né? Esportes, eu acho que muita coisa vai ganhar valor, porque as pessoas vão precisar gastar menos tempo fazendo atividades que não vão fazer mais sentido para o ser humano fazer, né? Assim como É, aconteceu com a produção de alimentos, né, ao longo do tempo. é isso. Eu vejo um futuro muito abundante, Eu materialmente também. falando. Espero que seja isso mesmo. Isso não é necessariamente bom. É isso ou a Skynet, né? Ou a gente vai virar escravo de máquina, né? Mas aí, cara, sabe que eu entrevistei vários especialistas sobre IA já, né? A gente Uhum. teve um evento que a gente participou uns 2 anos atrás, bem no começo ali. E todos eles falaram que tinha que ter o botão vermelho, né? Porque, de fato, é um negócio complexo tu imaginar que existe a possibilidade de ser um ser, né? Hoje a gente não tem isso, porque ela só funciona motivada, né? Ela não age por si só. Você vai gostar desse livro aí. Porque tu cria uma tese, tu cria uma tese, É de 2020, tá? Então vai ser bem legal. antes da IA, né? É antes da IA. Mas já havia alguma. É, não como hoje. A gente Tu já já ouviu. leu Homo Deus, não? Não, Eu tô lendo agora e é de 2016, e aí tu se assusta com os primeiros capítulos. é. É. Ele previu tudo. Cara, eu tô nos primeiros capítulos, assim, né? E também eu tô meio desencanado porque ele tem um viés ideológico, assim, que é. Tem. Bem estatista, né? Centralizador, né? E ele também tem uma pegada meio humanista, assim, que não é meu viés espiritual, assim. Eu achei ele bem centralizador, assim. É. Mas a minha. Que é o autor do Sapiens, né? É isso. Aham. Yuval Noah É. Harari, acho que é.
a minha visão de mundo, a minha cosmovisão de mundo é completamente diferente da dele. Que ele traz algumas definições no Sapiens, por exemplo, como certas e claras, que na minha visão não são certas nem claras, porque eu tenho um viés espiritual muito forte, e aí eu olho para aquilo e digo, não, peraí. E aí eu acho que é isso que me fez desencanar um pouco. Uhum. No Homo Deus, por exemplo. Mas não que não tenha valor ali, né? Existe valor ali, né? Ô, Rafa, pra gente. Bom, eu vou chamar os patrocinadores, vou buscar um encerramento. Pode ser? Tá, claro. Fechou? Antes disso, tu investe, tens algum outro empreendimento que a gente não tenha citado? Algum outro negócio Hoje, só investimento. financeiro e tal? Não, nada que eu esteja lá executando alguma A tua atividade. atividade mais Só, primordial, é só advocacia. mas tu tá no mercado imobiliário ou tu tens alguma Eu atividade? tenho investimento imobiliário Aham. e eu gosto muito. Assim, além de escrever, o meu hobby é analisar empresas, ações. Faz stock Eu sou picking tarado ou nisso. ETF? Stock picking. Sério? É, Que massa, cara. eu adoro. Analisar relatório. Uhum. Tu é nerd pra caralho. Ouvi. A gente brincou com isso, né? Ouvi o que tu ia falar? Eu ouvi também a apresentação de resultado, ouvi os gestores falando, ouvi os analistas falando. Depois faço minha síntese, né? Aham. Adoro, gosto muito. Isso e as pessoas não entendem que investir em ações é investir em empresas, né? A galera acha que Isso. é. Depende do estilo de investidor, né? Sim, Para mim pro meu estilo de investimento é. sim. Deixa eu agradecer os patrocinadores, eu volto contigo. Galera, você já conhece, não custa lembrar, né? A Arte Pro Comunicação Visual é a nossa patrocinadora master, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelope de frota, tudo que você precisar aqui na BR-470 em Blumenau. Sicredi, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional, mais de 10 milhões de associados, quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fernando Construções, sua casa de alto padrão no Vale Europeu, mais de 340 projetos entregues. A obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. E do terreno a chave na mão, melhor solução é Fernando Construções. Colab Live, uma solução de RH desenvolvida em Santa Catarina, um sistema que realmente apoia os gestores e empreendedores no desenvolvimento dos seus times. Toda aquela análise de feedbacks, PDIs, alinhamento, uma forma de você construir cultura. Colab Life é um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Correia Materiais Elétricos, há mais de 25 anos fornecendo materiais elétricos, hidráulicos, casa e construção, os maiores varejos do sul do Brasil. Obrigado, Juliana e equipe. Blumenau, Penha e Balneário Camboriú contam com a Correia Materiais Elétricos e Service Contabilidade, a nossa contabilidade parceira. Obrigado, Service, por ser essa parceira do Empreenda News e estar com a gente aqui. Jovem Pan Blumenau, Connect, Assessoria Imobiliária, Restaurante Dona Ana, Racun Filmes, Armazém, Cloud e BRDE. Fecham nossos times de apoiadores e patrocinadores no empreendanews.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo e estou com o Rafael Boscovic, que é um advogado, né, do ramo empresarial, foi um militante político importante aí do Partido Novo, envolvido com várias causas sociais também, e é escritor. E, cara, eu estou muito feliz a gente poder ficar horas aqui falando e divagando sobre vários aspectos da vida, mas estou muito feliz a gente fazer esse primeiro registro, porque eu já te falei, e talvez não com essas palavras, mas eu te falar aqui no ar que, pô, tem uma pessoa que me inspira, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu admiro, né, pelo posicionamento. A alegria de te ter como amigo, de ter como um parceiro e fazer esse registro aqui para mim, te trazer para esse ambiente, se conectar com esse ecossistema também é um motivo de muito orgulho e satisfação. Então, obrigado, cara, por ter se aberto a compartilhar a história. Tem pessoas que às vezes não têm essa abertura para vir aqui falar e falar com essa franqueza. Então, desde já deixo o meu agradecimento aqui e te peço, claro, um feedback do que tu achou, né? Tu esteve no Danúzio, já vem acompanhando, imagino, talvez através das minhas publicações, mas o que tu acha disso que a gente está construindo, Empreenda News? Qual é a tua visão desse ecossistema que a gente está construindo? Legal, Thalma. Cara, quero te agradecer também pelo convite. Já sabia que seria muito bom estar aqui contigo. Legal, Já legal. te falei antes que tu é um dos melhores comunicadores que eu Que isso. conheço, então fica fácil da gente vir conversar com alguém que tem essa habilidade que tu tem Obrigado. de conversar, de clarear ideias, de fazer as perguntas certas. Então, isso eu acompanho em todas as tuas conversas, eu acompanho isso. Então, Legal. parabéns para ti, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Continue. Sei que é difícil manter essa consistência de produção de conteúdo, né, cara? Foda. Deve ser cansativo, mas vale a pena. Então, vale a pena Obrigado. para ti e vale a pena para quem te acompanha. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Cara, a gente gosta sempre de deixar um marco, né, em números concretos para que a gente possa validar.
né? Então eu quero que tu diga algumas coisas daqui 5 anos, por exemplo. Quantos livros o Rafael vai lançar? Tem meta? Não precisa ter meta, mas eu gosto de deixar um número para que daqui 5 anos tu possa revisitar esse episódio eventualmente e quem sabe perceber, né, que tu foi ingênuo, que talvez poderia ter projetado algo muito maior porque tu entregou muito mais e tudo mais. Mas o que a gente pode deixar de meta pro Rafael no âmbito particular, pessoal ou profissional? Eu gosto de falar de livro porque livro é um hobby que tu tá com consistência aí. São 5 livros já em 10 anos quase. É. Então quantos livros imaginar? Livro realmente é se escrever é uma coisa que eu gosto muito, né? Me dá muito prazer. E quando as pessoas leem e comentam comigo, eu gosto mais ainda. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é de um cliente meu que me contou que ele tem insônia, tem uma dificuldade imensa de dormir. E que o remédio para ele, o melhor remédio é ler. Ele começa a ler e começa a vir um sono, assim, uma coisa que ele não consegue lutar mais contra o sono, ele dorme. E que ele estava em casa, ele pegou meu livro, era meia-noite, não estava conseguindo dormir, pegou o livro para ler, e aí às 6 da manhã ele terminou o livro. E aí, pô, fiquei super feliz, porque não funcionou para dar sono, né? E eu gosto também, às vezes acontece, todos os meus livros eu fiz pelo menos 2 lançamentos, né? E normalmente começa ali no 6:30 da tarde, né? 7 horas da noite, e eu fico até 10, 11 horas. E no último eu lembro de ter acontecido isso de novo. Que é o que a pessoa foi lá no lançamento, comprou o livro, eu continuei lá atendendo as pessoas. E quando eu terminei, cheguei em casa 11 e pouco, 11:30 da noite, abri meu Instagram e tinha lá a mensagem da pessoa: ó, terminei de ler e tal coisa. Então, assim, Caralho. isso é muito bacana, né? Mostra que realmente a minha dedicação em escrever algo que as pessoas queiram ler e gostem de ler, ela gera frutos. Então, isso me deixa Legal. muito feliz, é algo que eu devo continuar fazendo. Quantos livros? Vamos botar um número. Eu vou falar agora, a minha meta, assim, vai parecer bem pouco audaciosa, tá? Mas eu queria escrever pelo menos mais 2 livros 2 na livros. vida, Entendi. pelo menos. Sabe que o melhor livro do autor é o último, né? Então, tomara que eu escreva muito mais, né? Não, eu brinco com isso, que é uma brincadeira, é óbvio. Mas se a gente falar em 2 livros em 5 anos, cara, tu fez 5 em 10, ok. Dá pra gente ter A como minha meta. meta era 2 na vida. Tomara que eu Tem alguma viva outra mais do que meta 5 anos. pessoal que deixar registrado? Uma outra meta? É. Atender cada vez melhor os meus clientes. Tens um número de clientes? A gente hoje tem cerca de 100 empresas, clientes fixas. escritório. Fixas, mensais, assim, né? Vamos projetar um número aí? Enfim, para o tipo de advocacia que a gente faz já é bastante. Já é mas, demais. Não é demais, mas já é bastante. Eu acho que se a gente mantiver 100 ou for para 120, assim... É bem audacioso. Não, tá bacana, assim, tá bom. Tá. Algum outro número pessoal? Mais filhos? Esse eu ainda não decidi ainda, mas eu acho que 2 tá bom já. Tu tem 2 já? Se não for 2, vai ser 3, mas mais do que 3 eu acho que é demais para mim. Mano, eu fico muito feliz, tá? De coração. Parabéns mais uma vez pela tua história. E, cara, é a primeira vez de muitas. Espero que a gente tenha bastante coisa aí. Já quero deixar registrado aqui pro João também já fazer o dever de casa. Rafa tem que ser colunista do Empreenda News, trazendo notícias do mundo empresarial, o viés que ele tem aí, a análise que ele faz. Acho que é bem legal. Fica o convite. Obrigado. E mais uma vez aqui registrar o agradecimento de estar fazendo esse episódio contigo. Obrigadão, irmão. Valeu, Parabéns. eu que Tamo agradeço. junto. Tá com a gente até agora, deixa seu comentário, se inscreve aí no canal, compartilha. História sensacional, falamos bastante de política, falamos um pouco de direito e de literatura, de livro. Bem legal. O Rafael Boscovic é um cara muito bacana e com certeza vale o teu like, compartilhar aí. No nosso canal tu encontra aí centenas de episódios para maratonar e no empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamatuga, esse foi mais um Empreender CCast para vocês. Valeu, galera. Fechou.